Olá, muito boa tarde, Pedro. Olá, Rita, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber receber-te aqui, Pedro. Estávamos a falar lá fora de facto que é bom que exista este espaço assim de informalidade para falarmos sobre esta medicina chinesa que a mim particularmente me fascina tanto, me encanta tanto, porque acho que são as soluções realmente fantásticas para muitos, não só desconfortos, como falávamos há pouco, mas para muitos aspectos Às também vezes para da problemas de sociedade. saúde graves também. A medicina Exatamente. chinesa pode ser perfeitamente eficaz em circunstâncias extraordinariamente graves, por exemplo, cancro. Estamos a falar de coisas, de qualquer coisa que as pessoas considerem verdadeiramente grave. Exatamente. E que é aplicável já quando as pessoas estão a viver a doença? Sem dúvida, e também antes, durante e depois. Aliás, até há não muitos anos atrás, a medicina convencional não tinha evoluído o que hoje conseguem em oncologia e há 20 anos atrás a medicina chinesa era provavelmente o método mais eficaz de tratar o cancro. Hoje em dia, felizmente, a medicina dita convencional ultrapassou a medicina chinesa e consegue ter resultados ainda melhores. Isso é maravilhoso. Neste momento, o melhor para o doente é o recurso a ambas em simultâneo. Exatamente, exatamente. Nós já lá vamos, mas antes, e porque é também a estreia deste nosso espaço, Pedro, vamos falar um bocadinho de ti, mãe chinesa, pai português, de facto esta questão da medicina chinesa, este lado mais oriental, o olhar também para as energias e tudo o que nos rodeia, sempre estiveram na tua vida? Desde criança também sentias em casa que havia esta Sem dúvida, está sempre na vida de qualquer chinês. Sim. No sentido em que a forma como os chineses... Eu fui educado pela minha mãe, meu pai era militar e como militar viveu a guerra colonial, portanto não me pôde educar, infelizmente. Foi a minha mãe que me educou em Portugal e como ela era chinesa só me saberia educar de uma forma, claro. Pelo modelo chinês. Quando nós em Portugal temos que explicar às pessoas o que é que quer dizer Qi, energia, para um chinês é um absurdo explicar o que é Qi. Para eles, nasce com eles. Qi é Qi, não há explicação. Para quê dizer que é energia, ou que é isto, ou é aquilo, ou defini-lo. Está intrínseco, não é? Está intrínseco. É algo cultural já. O conceito oriental mais basilar do conhecimento é o conceito de energia. E digo desde já que energia é uma tradução, ou seja, não corresponde exatamente àquilo que é Qi, é aquilo que mais se aproxima da linguagem ocidental, e que foi adotado por todos os povos asiáticos. Os japoneses chamaram-lhe Qi, os coreanos chamaram-lhe Qi, os indianos chamaram-lhe Prana, a Tailândia também lhe chama de Qi, a China chama-lhe Qi, e na prática é esta noção de energia, de que tudo é energia. Energia essa que depois se manifesta de várias formas, que faz parte da cultura basilar chinesa e que, por conseguinte, tem que fazer parte daquilo que é a medicina chinesa. Exatamente. Mas, e para quem nos está a ver lá em casa, nós estamos a falar de energia, não estamos a falar de nada esotérico, obviamente, nós somos energia, não é, Pedro? Sem dúvida. Einstein provou matematicamente, aliás, através daquela sua célebre fórmula E igual a mc ao quadrado, uma forma que quantifica a transformação de energia em matéria e de matéria em energia. Portanto, ou seja, de certa forma, estamos a falar de algo que hoje é cientificamente plausível. Tudo é energia, constante a forma como está organizada, resulta em diversas manifestações que dão diversas coisas, diversos seres. Todos nós somos dois polos, yin e yang. Vou-te pedir, Pedro, para explicares um pouquinho lá para casa sobre isso mesmo. O que são estes polos? Como é que poderias explicar? Eu sei que para ti é quase senso comum, como é óbvio, mas tenta explicar. Sim, na prática, energia sozinha, as coisas não existem de forma estática, existem de forma dinâmica. E esta energia tem um movimento. E esse movimento só existe se existem dois polos. Um polo que a eletricidade nós podemos chamar positivo e negativo, e são esses dois polos que fazem um movimento de atração entre os dois e de repulsão, produzindo movimento. E esse movimento, e esses dois polos, a China chamou-lhes Yin ou Yang. Na prática, o pensamento oriental e o pensamento chinês fez com que a China fosse muito mais evoluída do que o Ocidente durante uns milénios grandes. Só há pouco tempo é que o Ocidente apanhou a China. Aliás, ainda hoje, quando alguém quer dizer que até parece descobrir qualquer coisa muito importante, diz até parece que descobriu a pólvora. Sim. Foram os chineses que descobriram a pólvora, a imprensa, a escrita, o estribo, coisas que parecem não ter importância nenhuma, mas tiveram importância enorme na evolução, inclusive, da própria ciência. Ora, eu estou a dizer isto tudo não para dizer que a China é melhor do que o Ocidente, até porque eu sou chinês e português. Claro. Eu não consigo ser nenhum nem outro, sou os dois. Portanto, para mim, ambos têm uma importância extrema, ser chinês ou ser português, ser europeu ou ser oriental. E eu estou a contextualizar para que se perceba que a China não pode ter evoluído de uma forma tão importante e tão impressionante por acaso.
evoluiu porque aquele conhecimento tinha valor. Era um conhecimento que não era baseado no pensamento científico, não havia ciência. Os pontos da acupuntura são terminações nervosas, mas há 5.000 anos atrás, quando foram descobertos, não sabiam o que era um nervo. Portanto, ou seja, foi um outro tipo de conhecimento que permitiu chegar lá. E esse conhecimento é um conhecimento energético do universo. Os chineses chegaram lá como? Como é que descobriram o Yin e o Yang, que são duas das regras mais básicas. O primeiro mais básico é o Qi, depois Yin e Yang. Yin e Yang, na prática, é uma divisão do Qi. O Qi é energia. Depois manifesta-se em dois polos, um polo positivo e um polo negativo, que interagem um com o outro. Na prática, os orientais observaram o universo e perceberam que há uma quantidade enorme de fenómenos que se repetem sistematicamente. Por exemplo, a alternância dia-noite. O dia transforma-se em noite, a noite transforma-se em dia. O verão há de se transformar em inverno, passando por uma estação intermediária, primavera ou outono. Isto cria polos e movimentos de energia. Este polo com mais calor, mais energia, mais intensidade de luz, chama-se Yang. O outro polo com menos luz, com mais frio, com menos movimento, com mais contração, chama-se Yin. Então, criou-se esta dicotomia. Esta dicotomia acontece em tudo. Acontece no masculino, feminino, por exemplo, em teoria designa-se por feminino Yin e por masculino Yang, e na prática Yin ou Yang é uma classificação, é uma metáfora que permite classificar e quantificar dois polos. E é mesmo aí que reside energia. a medicina chinesa quando diz de facto que quando estes polos não se entendem, vamos brincando só um pouquinho com este desequilíbrio, não existe saúde. Sem dúvida. Saúde é a ausência de equilíbrio das energias. É a ausência de equilíbrio. É preciso perceber também outra coisa, é que este equilíbrio nunca é total. No equilíbrio total não há movimento. Sem movimento não há vida. Claro. Ou seja, a vida já per si é um desequilíbrio. É um desequilíbrio de energia. Mas é preciso manter este desequilíbrio dentro de certos parâmetros equilibrados. E dentro desses parâmetros de equilíbrio, conseguimos ter saúde. Quando fugimos deles, temos doença. Na prática, a medicina chinesa encara a doença como uma desarmonia das energias, um desequilíbrio das energias. É isso que vai ser diagnosticado através de todos os sinais clínicos que o doente possa ter. Quais são as causas mais frequentes? O Pedro acaba por ser mais procurado com que tipo de causa? Sim. Estamos a falar já eu penso de que é mais cancros, importante. Pedro, ou de qualquer tipo de. A causa mais importante é dor. Ou seja, doenças causam dor. E os portugueses sofrem muito de dor causada por enxaquecas e por problemas dos ossos e das articulações. Uma linguagem que toda a gente nos entende. Justamente por ser um país à beira-mar plantado. Curiosamente, a medicina chinesa acha que a causa destas duas doenças passa por umidade. Justamente à beira-mar plantado entra muita umidade. Umidade que atinge o nosso organismo. A umidade é uma forma de energia também, pode ser qualificada e quantificada. E, portanto, a seguir à dor, talvez a causa mais frequente seja emagrecer e adelgaçar. Portanto, há pessoas que querem emagrecer em zonas localizadas ou que querem emagrecer, perder quilos no seu todo. Talvez depois venham as doenças psicossomáticas ou as doenças psicológicas. As pessoas sofrem de fobias, neuroses, psicoses, depressões, ansiedades, angústias. São causas muito frequentes. As doenças neurológicas também. É muito frequente consultarmos, por exemplo, paralisia infantil. É uma causa extraordinariamente frequente. A recuperação de acidente vascular cerebral, atraso de desenvolvimento psicomotor, hiperatividade. As milhentas opções, naturalmente. Sim. E, de propósito, hoje também na nossa rubrica também de saúde, mas mais lá para a frente, vamos também falar de acidente vascular cerebral. Mas vamos avançar. Eu acho também importantíssimo definirmos uma coisa que é onde é que se encontram e onde é que caminham afastadas a medicina chinesa e a medicina convencional. Eu costumo dizer que a definição da relação entre estas duas medicinas é a mesma de paralelas. Elas são paralelas. E reparemos que duas linhas paralelas, a definição delas são duas linhas que, por mais que se prolonguem, nunca se encontram. Mas caminham na mesma direção e no mesmo sentido. Sim. Ou seja, vão chegar ao mesmo destino. E esse destino é a saúde do indivíduo. Elas são tão paralelas que não se cruzam. Por não se cruzarem, não têm riscos de se confrontarem. Ou seja, não há nenhum malefício. Claro. Na prática, estas duas linhas paralelas exercidas em simultâneo sempre conseguem promover mais valias adicionais, dá uma sinergia que permite ao doente beneficiar das duas. Tendo em ambas as duas, em ambas. obviamente, tratamentos em ambas as duas. Mas falamos em práticas. Quais as práticas, Pedro, que existem? Bom, em relação à medicina chinesa, ela divide-se sobretudo em 5 práticas. A mais conhecida de todas é a acupuntura. Eu costumo dizer que é a ponta do iceberg da medicina chinesa, porque é aquela que é visível. É aquilo que fez com que as pessoas reparassem na medicina chinesa como um ato
tão simples quanto pôr uma agulha, pode produzir efeitos. E isso aconteceu, esse conhecimento, bom, os primeiros jesuítas do século XVII deram por isso de forma impressionante, a ponto que nós devemos o nome acupuntura aos monges jesuítas. Foi eles que a designaram. Os chineses chamam-lhe Jianjiu, que não tem nada a ver com a acupuntura. Sim. Entretanto, mais recentemente, são os americanos que, quando vão pela primeira vez à China, o presidente Mao Tse-tung resolve mostrar-lhes à comitiva, uma comitiva científica, analgesias pela acupuntura, ou seja, anestesias. Eu vou pôr o termo entre aspas, o termo real era analgesia, mas para que as pessoas entendam, faziam cirurgias de corpo aberto, por exemplo, um abdômen, um cérebro, um coração, sem uma única droga, ou seja, usavam-se agulhas para tirar a dor. Isso foi uma forma de fazer com que as pessoas começassem de facto a dar mais atenção e percebessem claramente que não era sugestão. Claro. Ou seja, nós não dizemos a uma pessoa, vou-te abrir o intestino e não te vai doer, e depois não dói. Evidentemente que se fizer só isso, vai doer. Claro que sim, claro que sim. Foi uma forma de fazer com que as pessoas reparassem. E a acupuntura ali era aquilo que... Tem a ver com terminações nervosas, como justamente, é óbvio. era aquilo que fazia com que se percebesse, com que as pessoas identificassem com a medicina chinesa. Mas a parte mais importante, voltando às práticas, é a fitoterapia, tratamento com ervas chinesas, a segunda a acupuntura, a terceira a dietética, que é uma área muito diferente, é uma dietética muito diferente da ocidental, porque também se baseia nas noções de energia, yin yang, frio, calor, etc. Depois a moxibustão, que faz parte da acupuntura, ou seja, é aquecer pontos da acupuntura com um charuto de artemisia, que é uma moxa. E depois há as ginásticas energéticas, o Qigong e o Tai Chi Chuan, que na prática é Kung Fu em câmara lenta. É uma espécie de yoga chinês. E ao recolocar também a energia do organismo. É exatamente, é que quando as pessoas fazem, eu receito artes marciais. É muita gente, eu trato crianças e adultos a quem receito como tratamento fazer técnicas de combate. As pessoas, sem se aperceberem por isso, ao fazerem técnicas de combate, adquirem energia, adquirem chi, acumulam-no em certos pontos do organismo para depois o poderem utilizar. E esse acumular dessa energia dá saúde. E prolonga a vida. Encontrarem o seu equilíbrio. Pedro, nós estou já com muita vontade da próxima rubrica para continuarmos a nossa conversa. Entre todos estes pontos importantíssimos daquilo que falámos, já recomendou então a procura também, para além da medicina chinesa, de praticar artes marciais. Mas o que é que poderia recomendar mais? Aprendermos a respirar? Nas artes marciais faz parte de saber respirar. Sempre a postura, o Tai Chi e o Qigong, uma postura elevada, e saber respirar com a totalidade dos pulmões, incluindo encher o abdômen também quando se respira. É uma das coisas que é muito importante. Também começa tudo aí, não é, Pedro? Na respiração, na forma como se pensarmos em critérios de medicina ocidental, oxigenar é de uma importância extrema, ou seja, e a maioria das pessoas respira pouco. Respira sem utilizar o abdômen, circunstância em que faz com que a nossa inspiração e expiração seja pequena, deixando aquilo que nós chamamos um volume residual dentro dos pulmões muito grande, ou seja, os pulmões têm um certo volume. Se nós não deitarmos fora tudo e não inspirarmos profundamente, fica sempre muito ar que é o mesmo lá dentro. Claro. E na prática é como se vivêssemos num ambiente mais poluído, com menos oxigênio. Claro, lá está, em desequilíbrio, não pode ser. Muito obrigada, Pedro. Eu é que agradeço. Foi muito bom tê-lo aqui, muito obrigada. Ficamos então a conhecer melhor a medicina chinesa e os seus propósitos e potencialidades. Procure estas formas reconhecidas e não convencionais para se sentir muito bem consigo. No fundo, a felicidade reside no seu equilíbrio. Também sabemos que os nossos passatempos o deixam muito feliz, por isso mesmo, não perca tempo e participe. Temos 10 convites duplos para assistir à 11ª edição da Gala Prémio Mulher Ativa, já no próximo dia 7 de abril, às 21 horas, na Culturgest, em Lisboa. Esta é a noite que premia e distingue mulheres notáveis e que fazem a diferença no anonimato. Será uma noite única e onde poderá estar presente. Envie um e-mail com os seus dados pessoais para mmpassatempo.sic.pt. Boa sorte e por lá nos encontramos. Na segunda parte do nosso programa também continuaremos com boas notícias. Vamos receber a rubrica Seja Muito Mais com Cris Carvalho, viajar nas palavras, o novo livro de Maria do Céu Santo e ainda ter um olhar clínico à sua saúde, com Pedro Lopes. Temos motivos contagiantes para que não mude de lugar e se mantenha connosco após este curto intervalo, quando consigo daqui a pouco. Até já!